said, "She's in the tent behind you." Abraão lhe respondeu, está ali na tenda detrás de ti. And Sarah laughed within herself back in the tent. E nisso Sara riu consigo mesma ali na tenda. The man said, "Why did Sarah laugh?" Então o homem lhe perguntou, por que Sara riu? Jesus said, "When this comes to pass, the time is at hand." Jesus disse, quando isto se repetisse, então o tempo estaria à mão. Done seen it. It's passed over. Você já o tem visto e tem passado. Next is judgment. O que segue agora é o juízo. Are you in that blessed hiding place, friend? Amigo, está você seguro no bendito refúgio? God be merciful. If you're not and would like to be remembered tonight in prayer, would you raise your hand and say, "Brother Branham, pray for me"? Deus tenha misericórdia se não é assim. E desejaria você ser recordado nesta noite, nesta oração, poderá levantar a mão e com isso dizer, irmão Branham, ore por mim. Anywhere in the building, put up. Onde quer que queira que esteja no edifício, levante sua mão. God bless you, and you, that's good. God bless you. Deus lhes abençoe. Sim, a você e a você. Deus lhes abençoe. Anyone else say, "Remember me, Brother Branham"? Haverá alguém mais dizendo, irmão Branham, recorde de mim. God bless you, brother. God bless you, sister. Deus lhe abençoe, irmão. E a você, irmã. God bless you back there. God bless you. And way back in the back, young lady, that lady here, God bless you. Yes. Deus abençoe você ali atrás. Sim, a você ali na última fila também. Deus abençoe essa jovem aqui. Sim, Deus te abençoe. The Lord bless you, sir, and you too. Deus lhe abençoe, senhor. Oh, that's fine. Muito bem. Someone else, just raise your hand. Alguém mais? Levante sua mão. You say, "Brother Branham, what does that mean?" Você me fará a pergunta, irmão Branham, o que significa isso? God bless you, sister. God bless you back there, sir. Deus lhe abençoe, irmã, e você ali atrás, senhor. God bless you here, lady. That's wonderful. Deus te abençoe, Billy. Muito bem. What does it mean, Brother Branham, when I raise my hands? Irmão Branham, o que significa quando levanto assim minha mão? Do you know, according to science, you can't raise your hands? Segundo a ciência, você não pode levantar sua mão. If there wasn't a life in you, you couldn't do it. Se você não tivesse vida em si, não poderia fazer isso. Science don't know what life is. A ciência não sabe o que é a vida. They know it's life, but they don't know what it is. They can't make it. Sabem que é vida, porém, não sabem de que consiste. Não a podem fabricar. And what is it? Que é? Science says that your hands' gravitation holds your hands down as same as it holds your feet on the ground. A ciência nos diz que a força da gravidade que mantém seus braços para baixo é a mesma gravidade que mantém seus pés sobre o solo. But you've got a spirit in you. And that spirit, something has been near you. Porém, dentro de você está um espírito. E esse espírito é algo que tem estado perto de você. Jesus said, "No man can come to me except my Father draws him first. And all the Father has given me will come to me." Jesus disse, ninguém pode vir a mim sem que meu Pai primeiro traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Aren't you happy tonight to know that God can deal with your heart? That there's a little voice there saying, "Come to safety." Não está você contente nesta noite ao saber que Deus ainda pode operar com seu coração? E que existe uma voz que diz, venha ao refúgio. Now watch, "He that comes to me I will in no wise cast out." Veja bem o que diz a Bíblia. Todo aquele que vier a mim de maneira alguma o lançarei fora. What had to happen? O que teve que acontecer? You had to have something sitting by you that told you you're wrong. Você teve que ter algo ali ao lado, o qual diz, estás errado. Oh, you might belong to a church, but you're wrong. You haven't received the Holy Spirit yet. Você talvez pertença a alguma igreja, porém está errado porquanto ainda não tem recebido o Espírito Santo. You're not in the ark. Você ainda não está na arca. How do we get in the ark? E como é que entramos na arca? Not walk in it. How do we get into it? Não é questão de entrar na arca, dando um passo após outro. Como entramos? By one Spirit, we're all baptized into one body. Por meio de um Espírito somos todos batizados num só corpo.
All believers are baptized into that one body. How? Todo crente é batizado naquele corpo. Como? By the Holy Spirit. Por meio do Espírito Santo. And these signs shall follow them that believe. E estes sinais seguirão os que creem. There we are in the body safely. Então nos encontramos seguros no corpo. If you're not, don't let the Satan despise you enough tonight to keep you from raising your hand. Se não é assim, como você, por favor, não permita que Satanás o desanime tanto nesta noite como que para proibir de levantar a mão. Amém. Uma boa tarde com Jesus. Você está feliz de estar mais uma vez na casa de Deus? Amém. Vamos ficar de pé, abrir nossas Bíblias no Salmo 145. Esse salmo é um cântico de Davi, fala sobre a bondade, grandeza e providência de Deus. Nós vamos ler apenas do versículo 17 em diante. Está escrito: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Querido Deus, poderoso Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos, Senhor, dependentes de Ti, do Teu Espírito, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tome conta mais uma vez, Senhor. Assim como o Senhor nos abençoou esta manhã, Senhor, podemos sentir o Teu Espírito se movendo sobre nós, Senhor. Que o Senhor se mova mais uma vez, ó Pai. Nós te pedimos também pelo pastor que está ali. Nós sabemos que o Senhor está com ele, pois o Senhor é onipresente, Pai. Que o Senhor possa abençoá-lo ali também, assim como também a nós aqui, meu Deus. E que possamos sair daqui mais fortes, Senhor, para enfrentar mais uma semana de batalha, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Vamos cantar número 333. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Oh,
isso, realmente seremos a igreja do Deus vivo, não é? Vamos ouvir a irmã Marissa apresentar o seu hino. Muito em breve eu irei pra muito longe, bem distante das angústias deste mundo, onde as lágrimas que molham o meu rosto nunca mais terei que enxugar, onde o descanso ali espera, onde a vida nunca se encerra. Voarei além do céu, além das estrelas, voarei alto como águia, com asas de anjos voarei, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor. Lá em Sião, ansioso eu espero esse dia, onde muitos que já foram vou rever. Sei que esse dia não vai demorar, os sinais já anunciam sua volta. Ah, como eu quero ir pra meu novo lar. Ah, como eu quero meu Jesus encontrar. Voarei além do céu, além das estrelas, voarei alto como águia, com asas de anjos voarei, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor. Lá em Sião, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor. Lá em Sião. Amém. Você crê que está perto esse dia? Aleluia.
Vamos recolher as ofertas. Logo após as ofertas, gostaria que o irmão Eliezer cantasse um hino para nós. Querido Deus e bondoso Pai, Tu és, ó Deus, o nosso Deus, que criou todas as coisas, Pai, pela Tua palavra, Pai. E nós aguardamos, meu Deus, este dia que nós voaremos, meu Deus, para encontrar contigo, ó Pai. Meu Deus, nos ajude, Pai Santo, a prosseguir, Pai, neste caminho que o Senhor tem nos colocado, ó Deus. Dê graça, dê sabedoria, Senhor Deus, dê força a cada um dos Teus filhos, ó Pai, que está lutando, meu Deus, contra o inimigo aqui neste mundo, ó Pai, para viver a Tua palavra, Senhor Deus, para viver esta mensagem que o Senhor tem nos enviado, ó Pai. Nós queremos, Senhor Deus, cada dia ser melhor cristão, Pai. Fazer a Tua vontade, meu Deus, e o Teu querer, Pai. E sabemos, meu Deus, que a Tua vontade do Senhor, meu Deus, é que nós creamos na Tua palavra, Senhor Deus, e vivemos por ela, Pai. Deus Santo, abençoe cada um, Pai. Vá de encontro, meu Deus, os necessitados, ó Pai. Enfermos, meu Deus, em um leito de hospital, ou mesmo em casa, meu Deus. Nós acabamos de ouvir o irmão orar, Pai, que o Senhor é o Deus onipresente, ó Pai. Teu Espírito, meu Deus, enche o céu e a terra, Pai. E o Senhor pode, Senhor Deus, solucionar os problemas de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Se tão somente nós entregarmos a Ti, Senhor Deus, toda a nossa vida, Pai. Abençoe agora, Senhor Deus, esta reunião que temos, ó Pai. Só possa, Senhor Deus, trazer vida, saúde, paz, alegria a cada um dos Teus filhos, ó Pai. E abençoe também as ofertas de cada um, meu Deus. Nós te pedimos agradecido no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Amém? Vou cantar um hino que faz bastante tempo que eu não canto e talvez eu possa errar o tom, mas é um hino bem fácil. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição, e todos que amam têm a graça de Jesus
no coração. É um novo mandamento de esperança, vida e luz que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoe pelo erro. Então vamos cantar mais um hino aqui do Inário. Vamos cantar o hino de número 429. Que bela história de excelsa glória, nasceu o Salvador, Jesus meu Redentor, nasceu humilde, desprezado e pobre, varão de lágrimas e muita dor. Oh, quanto eu amo e fiel o adoro, Ele é minha vida, meu Redentor, o Rei da glória, veio salvar e revelar-me o Deus de amor. Grande é o mistério e incomparável. O Verbo se encarnou e ao mundo ele desceu. O plano oculto revelou ao homem e por seu terno amor me resgatou. Oh, quanto eu amo e fiel o adoro, Ele é minha vida, meu Redentor, o Rei da glória, veio salvar e revelar-me o Deus de amor. Amém. Tem uma voz potente, né? Vamos cantar ainda 289. Dó. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não há igual. Que alegria saber que nós vamos para lá, não é? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que canta
para lá. Amém. É somente crer. Tudo é possível. Você quer cantar para Ele? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bendito Pai Celestial, somos agradecidos porque a Tua graça está sobre nós e está conosco, Senhor. Te agradecemos pela forma bondosa que o Senhor foi conosco no primeiro culto deste dia. Estamos crendo no Senhor, que já tem sido assim neste segundo culto e continuará conosco, Senhor, durante todo este culto, porque o Senhor prometeu fazer esta grande obra na Tua igreja, em cada indivíduo. O Senhor tem interesse em cada um de nós. O Senhor assumiu a responsabilidade sobre a Tua igreja, Senhor. Nós só podemos Te agradecer e entregar mais e mais a nossa vida a Ti, para que o Senhor nos domine e faça a Tua vontade, Senhor. Aquelas coisas que existem e machucam o coração dos Teus eleitos, nós as entregamos em Tuas mãos, Senhor, sabendo que ao tempo certo o Senhor tudo fará. Te agradecemos por estes preciosos irmãos e irmãs que voltaram para receber mais uma porção. E oramos por aqueles que não puderam vir, outros que foram vencidos pelo desânimo. Oramos, Pai, porque nos fomos ensinados que a oração muda as coisas. Oramos por todos, Pai, para que o Senhor ajude a todos e dê vitória a cada eleito do Senhor. Que o Senhor atinja mais uma vez os eleitos que estão aqui. Que o Senhor atinja os eleitos que estão em seus lares. Sempre creio, Senhor, que Satanás pode até impedir alguém de vir à reunião, mas Satanás não pode impedir ao Senhor de ir até este alguém. Portanto, se uma coisa não foi possível, a outra será, Senhor.
Por favor, vá ao encontro de cada vida necessitada nesta hora, Senhor. Atinja também aqueles que vão assistir, vão visualizar durante a semana, através da internet. Abençoe seu servo, o pastor Daniel, e a igreja em Iuna, e todos os seus servos e igrejas em todo o nosso país e no mundo. Uns estão ajuntados também nessa hora, outros reunirão mais tarde, mas oramos por toda a noiva, Senhor, que está no mundo todo, pois o Senhor a vê de uma só vez e a abençoa de uma só vez, Pai. Este é o teu grande poder de fazer a obra em todos nós. Nos entregamos a Ti, Pai, agradecidos pelos cânticos que foram entoados. E agora, entrando na Sua palavra, nós pedimos que a graça do Senhor seja abundante conosco, Senhor, e os nossos corações sejam alimentados mais uma vez, e que possamos retornar aos lares dizendo: o Senhor falou comigo. Que a palavra venha de acordo com as nossas necessidades, de encontro às nossas necessidades, e que a palavra nos dê a vitória que nós estamos precisando nesta tarde. Te glorificamos e te adoramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor continue com todos, em nome de Jesus Cristo. Abramos nossa Bíblia em Isaías, capítulo 58, onde vamos ler o verso 10 e o verso 11. Graças a Deus pelo seu precioso retorno ao trabalho divino. Deus sempre tem uma recompensa ao sacrifício que os eleitos fazem, lembrando sempre que o sacrifício maior Jesus fez no Calvário. Se você disser para mim: irmão, eu estou aqui no culto, mas eu estou com uma terrível dor de cabeça, isso é pouco em vista que Jesus sentiu no Calvário. Então vamos lembrar sempre disso, não é? Isaías 58, verso 10 e 11, onde vamos falar sobre fartar ou fartando a alma aflita. Está escrito: e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar. Graças a Deus pela força, a coragem que Ele deu para minha esposa cantar esse hino bonito que ela cantou, e para todos que o serviram mais uma vez nessa tarde. Nosso texto, ele está falando sobre isso que eu anunciei, fartando a alma aflita. Se você ler antes um pouco no verso 7, você vai ver que Deus mostra o seu desejo de que as pessoas repartam o pão com o faminto, isto é, o pão natural, com a pessoa na sua necessidade natural de comida, está com fome. Mas já nesse verso 10, Deus menciona a alma. Então ele diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Então Deus já está se referindo agora
a fome espiritual. Você vai notar que quando ele disse para repartir o pão com o faminto, ele também faz promessas maravilhosas logo em seguida, como dizendo assim: então romperá a tua luz, verso 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirás: eis-me aqui, estou aqui. Toda essa promessa só de as pessoas repartir o pão com o faminto. Tem alguém que está sem comida e você reparte o seu pão com essa pessoa e você já está debaixo dessa promessa. O irmão Brana disse que em toda a Bíblia há 600 e tantas promessas. Ele diz: tudo isso é seu, tudo isso é meu. Então, nós estamos debaixo dessas promessas também. Mas você nota que quando Deus faz referência à alma e a alma aflita, fartar a alma aflita de alguém, Deus também faz promessas, dizendo: então a tua luz, verso 10 de novo, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente. Quem é que não quer esse guia contínuo? O Senhor te guiando continuamente. E fartará, olha, você vai fartar a alma aflita, olha a promessa: ele fartará a tua alma em lugares secos. Quando a sua alma estiver precisando ser alimentada, Deus vai alimentar essa alma, porque você abriu a sua alma e alimentou, fartou uma alma aflita. E segue: fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado. Em pleno inverno, onde está tudo seco aí, encontra um jardim regado, bem molhado, tudo verdinho. Que lindo, que maravilhoso. Esse será você, se você farta uma alma aflita. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Mas é necessário, como ele disse, abrir a tua alma ao faminto, fome da alma, e fartar esta alma aflita. Não é só dar um pouquinho de alimento para essa alma, não. É fartar ela, até ela não querer mais. Está cheia. Eu estava contando para minha esposa esses dias que essa semana eu tive um sonhozinho rápido, que eu acordei assim, um pouco chocado com aquele sonho. Era uma pessoa com um bebezinho, dando comida para aquele bebezinho, mas a comida não foi suficiente. E o bebezinho comeu, mas ele queria mais, mas não tinha. E eu fiquei comovido em meditar sobre aquilo. Deus falou comigo. No caso do sonho, o adulto ali não tinha mais para dar para aquele bebê. Mas às vezes nós temos em abundância e nós damos só um pouquinho para a pessoa. E retemos o resto, e aquela alma fica desejando mais. E nós ficamos em dívida com aquela pessoa, com aquela alma. Mas Deus quer deixar conosco um recado nesse sentido: abra a tua alma. Tem cristãos que eles acumulam abundâncias dentro da alma e fecham a alma, e não a abrem. No sentido natural é uma mão fechada, né? Tem em abundância, mas fecha. Quem quiser ao lado pode desmaiar de fome lá, não dou nada não. E no sentido espiritual tem esses também que
que trancam. O profeta diz que tem gente na religião que diz: nós já somos salvos mesmos, os demais que se virem, se quiserem ir para o inferno que vão, nós já somos salvos mesmos. O profeta diz: o cristão quer puxar alguém mais, quer salvar alguém mais. O cristão vai abrir a alma ao faminto e ele vai fartar uma alma aflita. O irmão Branham, na mensagem Comunhão, você encontra no parágrafo 68, 70, ele dizendo que não existe um clamor igual ao clamor de fome, mesmo falando no sentido natural. Ele que viajou, ele viu mães de bebês famintos. Ele disse: aquela mãe fraca, quase não conseguindo andar, também faminta, o coração dela soluçando de sentimento por seu bebê. E ele diz: aquele bebezinho faminto, com as bochechas fundas, os lábios brilhando, os olhos estalados. Ele diz: aquilo é um clamor que não existe igual. Ele diz: é um clamor angustiante. Mas ele disse que a nação está com uma fome pior do que aquela fome que ele presenciou, como na Índia e em outros lugares. É a fome espiritual, é a fome da alma, é uma fome pior. O clamor é maior ainda, é mais angustiante ainda do que o clamor de uma fome natural. Agora, se você encontrar pessoas em algum lugar com fome, nessa situação que o irmão Branham viu, nesse clamor natural de fome, você desesperará para fazer algo por essas pessoas. Agora, se a fome espiritual é ainda pior, o que você não faria ao ver pessoas que estão com esta fome espiritual? A despensa, a geladeira está cheia, mas a alma está vazia, e há um desespero terrível ali. Então, ambas as fomes naturalmente vão despertar em você o desejo de fazer alguma coisa por essas pessoas famintas e necessitadas. E Deus espera de nós, deseja de nós e pede a nós que façamos alguma coisa pelas almas famintas que estão ao nosso redor. Como nós temos aquele hino bem no início do inário que diz: irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando. E às vezes somos tão apressados que nem paramos para ouvir essa alma desabafar. Aquela alma para diante de nós, como que sentindo assim: eu vou parar diante dessa pessoa, vou começar a contar os meus problemas, e essa pessoa vai me ajudar, mas essa pessoa é tão apressada. Ô fulano, eu tenho que ver isso assim, o dia é pequeno, eu tenho trabalho para fazer, outra hora nós conversamos mais e... Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, gemendo com um fardo pesado de dor, e se ela perecer, você é culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Compensa perder um dia de trabalho para parar diante de uma alma e ouvir todo o desabafo dela. Você nota que se uma pessoa vai a um profissional como um psiquiatra, um psicólogo ou qualquer outro profissional parecido, aquele profissional para e ouve tudo que a pessoa tem a dizer. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo e assim. Depois de tudo, é que quando ela terminou de desabafar, aquele profissional
vai começar a passar para ela a ajuda. E às vezes nós não damos nem tempo da pessoa desabafar, falar, nós já abafamos a boca dela, eu não quero te ouvir, eu estou com pressa, outra hora eu volto lá na sua casa no final de semana, ou procura o pastor, procura o irmão fulano de tal, deixa quando eu chegar em casa eu mando um link lá de um vídeo para você assistir. Mas Deus te fez encontrar com aquela alma para você dar uma assistência para ela. Você tem que ter paciência, parar, ouvir, sofrer com aquela alma e depois dar o descanso que aquela alma está precisando. Deus está esperando isso de nós. E Deus então nos pede que nós não demos só um pouquinho de alívio para aquela alma, mas que nós a fartemos, nós a alimentemos de tal forma que ela chegue a um ponto em que já nem aguenta mais, já ficou farta. É como você que já não aguenta mais comida, se encheu. Deus quer que você encha uma alma de alimento espiritual. E quando Deus espera isso de nós, é porque Ele já nos deu graça para isso. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu estive lembrando que Deus, como nós já sabemos, Deus não nos pede nada que Ele não nos tenha dado um exemplo primeiro. E quando Deus nos pede para fartar uma alma aflita, Ele já nos deu o exemplo primeiro. Foi quando Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele mesmo prometeu, serão fartos. E quem iria fartar? Ele mesmo. Louvado seja Deus. Então Ele deu este exemplo, e Ele fez isto em toda a história, mas deixando para nós a responsabilidade de imitá-lo. Paulo disse: sede imitadores de Deus, como filhos amados. O profeta diz: ser cristão é ser como Cristo. E Cristo é como Deus, Ele é Deus. O pastor iniciou a estatura do varão perfeito. Certamente, se ele prosseguir, você vai ver que ele vai atingir ali piedade, bem lá no alto. E o profeta diz que aquela piedade é temor de Deus, aquela piedade é ser como Cristo. Ser como Cristo no sentimento, no amor e também nas atitudes, na ação. Cristo em 2 pés sobre a terra. Então Cristo prometeu fartar o faminto, e Ele o fez, mas Ele também mostrou uma coisa que tem necessidade de também vir à existência. Porque, de repente, você está nessa disposição. Se eu encontrar almas famintas e sedentas, eu vou ajudá-las. Eu estou pronto para servir ao Senhor nesse sentido. E você está aqui nessa geração terrível em que nós estamos vivendo. Mas Jesus trouxe a necessidade de uma outra coisa que tem de acontecer para que Ele mesmo pudesse saciar uma alma. E a mesma coisa tem que acontecer para você também fartar uma alma faminta. E isso foi aquilo que Jesus disse em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, Ele estava pronto para dar o alívio, para socorrer, para saciar aquela alma faminta, mas precisava também de a alma faminta vir a Ele. Por isso Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Precisa de haver esse vinde a mim também, inclusive para nós também, porque Cristo em carne aqui, há 2000 anos atrás, usou essa expressão, vinde a mim, mas só que Cristo disse, eu estarei em vós, convosco e em vós, até a consumação dos séculos. E se Cristo está em você hoje, em você, em você, em você, em nós, então hoje é a nossa vez também de ecoar um, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não vai dizer isso com uma pretensão carnal, de ser glorificado, de ser exaltado, não, você vai dizer isso com humildade, como um servo de Deus, no seu trabalho espiritual para Deus, você vai dizer, venham a mim, cansados e oprimidos, necessitados, e eu vos aliviarei, eu vos ajudarei. Mas precisa também desse vinde a mim, porque tem pessoas que estão necessitadas, estão famintas, estão com as vidas destruídas, e você está aí com um potencial divino para ajudar aquelas pessoas, mas aquelas pessoas também não interessam dar um passo na sua direção para receber ajuda. É isso que o profeta falou nessa mensagem, a marca da besta, que nós estamos lendo. Você vai encontrar no parágrafo 44, que o irmão Brana fala de mulheres usando blusas transparentes, shorts e assim por diante. Ele diz, o que é isso? São filhos famintos. As pessoas estão nessa condição, mulheres se vestindo mal, homens bebendo, fumando, adulterando, indo aos bares, aos bailes, pessoas atoladas na internet. No tempo do irmão Brana era a televisão, hoje é a internet. A televisão até ficou no passado, mas hoje é a internet, as pessoas afundadas na internet. Diz o profeta, são filhos famintos, eles estão com fome, e estão recorrendo a essas coisas do mundo, tentando saciar esta sede santa que há em suas almas. Mas o profeta mencionou um outro problema que Jesus também mencionou, dizendo, e não quereis vir a mim para terdes vida. Porque essa geração está nessa condição faminta, mas é a mesma geração que recebeu um profeta com uma mensagem de Deus, um profeta com uma fonte que pode saciar e alimentar cada alma faminta neste mundo. Mas outra vez se cumpre o que Jesus diz, e não quereis vir a mim para terdes vida. Hoje os santos estão aqui, com este Espírito Santo, por exemplo, aqui nessa audiência, aqui na plataforma, talvez vocês não se dão conta, a glória de Deus que há em cada um de vocês, suficiente para saciar cada alma que está neste vale perambulando perdida. Há algo em você que, se você encontrar uma alma faminta e você abrir a sua alma, transformação vem à existência em vidas, porque Deus está em você, a mensagem está em você, a revelação está em você, o Espírito Santo está em você, o sangue de Jesus está em você. Mas há um outro problema, as pessoas estão na miséria, as pessoas estão na destruição, as pessoas estão com uma fome muito pior do que a fome de pão, uma fome espiritual. E você está aqui com Deus em você, com a mensagem em você, com o poder em você, com a vida em você, mas acontece que as pessoas, mesmo estando na miséria, elas não têm humildade suficiente para te procurarem e dizerem, homem, por favor, me ajude, mulher, por favor, me ajude. Quando se trata elas se dão conta que estão enfermas, elas correm aos médicos. Você vai no posto de saúde, está lotado de gente amanhã, você vai querer agendar uma consulta,
Já tem uma fila enorme, mesmo no sistema particular, quando se trata de profissionais médicos, as pessoas querem correr para receber ajuda, mas só que há uma noiva de Jesus neste mundo agora, e há membros desta noiva que são muito mais capacitados por Deus do que qualquer médico melhor do mundo. Nesta igreja, nesta hora, nesse instante, nesta noite, aqui tem homens e tem mulheres que podem fazer muito mais por uma pessoa em depressão do que qualquer psiquiatra deste mundo. Tem membros da noiva que pode fazer transformações tremendas na vida de uma pessoa moribunda. Mas acontece que as pessoas têm humildade para ir no médico, mas não têm humildade para procurar esse crente, para conversar com ele. Não tem humildade para procurar esta crente, para conversar com ela. E de desabafar, e contar o que está apertando o seu coração. E simplesmente num diálogo, aquela pessoa podia sair com a sua alma saciada, a sua alma farta de paz. Então tem essa necessidade, vinde a mim. Mas o orgulho não permite. Você vai encontrar, irmãos, pessoas que estão acabadas pelo pecado, mas elas encontram com você, e elas ainda tentam pregar para você, elas ainda tentam demonstrar que elas entendem mais das Escrituras do que você, quando elas tinham que quase que cair de joelhos para receber a sua ajuda. Falta de humildade, é orgulho. E nós estamos aí. Muitas vezes a gente ora, Senhor, me ajude. Aí Deus vem e diz assim, vai lá na casa do Ezequias, que ele tem uma palavra para você. Mas o orgulho é tanto, eu ir lá no Ezequias, justo um daqueles mais humildezinhos lá da igreja. O Cornélio estava lá orando, fazendo esmola, o anjo disse para ele, vai lá, manda chamar um homem por nome Pedro, e ele vai te dizer o que deve fazer. Mas escuta, o anjo mesmo não podia falar com Cornélio o que ele tinha que fazer? Não, o propósito de Deus era um homem. Ora, Paulo, quando estava diante da coluna de fogo, e quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo disse, o que é que eu devo fazer, Senhor? Ele disse, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. O próprio Jesus não podia dizer para Paulo ali o que fazer, mas ele não quis, ele disse, entra na cidade, aí lá, um outro homem, Ananias, Deus ordenou ir lá e tratar com Paulo, e saciar a alma de Paulo. E muitas vezes nós nas nossas orações, Senhor me ajuda, mas ele diz, quebra esse orgulho, procura o irmão João, procura o irmão Valdir, procura o irmão Zulim, eu vou tratar com você através daquele homem. Mas o orgulho não deixa. Eu quero que Deus me ajude, mas eu não quero ser ajudado por homem, não quero me rebaixar. Mas nós precisamos é do homem, nós precisamos é da mulher, nós precisamos uns dos outros. Por isso tem vezes que a gente tem que encontrar um com o outro e desabafar, para podermos receber ajuda. Você não sabe que coisa maravilhosa é você ter pastor, você ter ministro, pregadores. São ferramentas de Deus que temos, mas nós somos muito orgulhosos. A gente encontra o pastor e a gente cheio de necessidade, a gente tagarela, e o pastor nem pode nos falar nada. Tínhamos que encontrá-lo numa atitude bem humilde. E sim, ele vai parar. O que está acontecendo, irmão? E você desabafa, mas desabafou tudo, agora é sua vez de ficar quieto.
Escute o pastor falar. Escute um homem de Deus falar. Qualquer homem chamado por Deus para ministrar esta palavra pode ser consultado em certas situações para se receber ajuda, mas o nosso orgulho não permite fazer perguntas. Você observa que as crianças são humildes e elas gostam de fazer perguntas, curiosas. Quem já teve seus garotinhos sabem disso, eles são perguntadores e curiosos. E às vezes você perde até a paciência, mas é uma fase que vai passar, aproveite. Jesus disse que nós temos que ser humildes como as crianças, mas depois que nós ficamos adultos, nós não fazemos pergunta nem para o pastor. Nós queremos nos posicionar como entendidos, e chegamos, quase que o pastor tem que fazer pergunta para nós. Mas nós temos que ser humildes como as crianças, disse Jesus. E aí nós vamos começar a ser mais perguntadores. Ora, olha a humildade dos discípulos de Emaús. Eles faziam perguntas um ao outro. Eu com 18, 19 para 20 anos, eu ficava sem lugar, que eu passeava muito na casa do pastor Raul, em Afonso Cláudio. A falecida esposa dele me fazia perguntas. Ficava pensando, meu Deus, mas a esposa de um pastor, um rapazinho como eu, fazendo perguntas referente a coisas espirituais. Humildade. Mas precisa disso. Vinde a mim. Deus está pronto para saciar uma alma, para encher uma alma. O profeta disse que eles fizeram uma pintura daquela, quando Moisés feriu a rocha no deserto e saiu água. O profeta diz, eles fizeram uma pintura, mas muito ridícula, saindo um pouquinho de água daquela rocha assim, como menos do que a sua torneira quando está caindo. O profeta diz, não foi assim. Ele diz, quando Moisés feriu aquela rocha, aquilo saiu água em abundância, aquilo fez um rio no deserto, foi milhões de galões por minuto, para saciar mais de 2 milhões de pessoas. E o profeta diz, é assim que Jesus dá o Espírito Santo. Ele mesmo diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não pense que esse Jesus dá só um tiquinho do Espírito Santo. O profeta diz só um sereninho assim, só para você se fazer um membro de igreja. Não, Jesus dá o Espírito Santo com abundância, para te encher e te fazer um cristão, e te preparar para ir para a glória. Então ele está pronto para saciar uma alma faminta, e os filhos de Deus estão prontos da mesma forma para saciar uma alma faminta. Mas as almas famintas também precisam ter a humildade de se encontrar com os filhos de Deus e pedir ajuda. Se a gente se encontra necessitado de ajuda, a gente tem que procurar alguém para nos ajudar, porque se você tivesse todo necessitado, embaraçado, e o orgulho não permitir contar com nenhum outro ser humano, você vai morrer. Você vai morrer. É o homem da enchente. Eu só saio daqui se Deus vir e me tirar. E a água ela foi subindo para cima do mocotó. Veio uns homens correndo, ô fulano, vamos sair daqui, a previsão do tempo é que isso aqui vai inundar tudo. Não, eu só saio daqui quando Deus me tirar. A água já estava na cintura, vieram de barco, ô fulano, vão embora, sobe nesse barco, isso aqui vai inundar tudo, você vai morrer. Não, eu estou esperando Deus me tirar. Eles se foram, a água subiu até o pescoço, vieram de helicóptero, fulano, pula dentro desse helicóptero que você vai morrer, isso vai tampar tudo de água. Eu estou esperando Deus me tirar. A água cobriu tudo, ele morreu, chegou no céu, começou a reclamar com Deus, Senhor, eu te esperei lá para o meu socorro, e o Senhor não foi.
que aconteceu? Ele diz: eu estava naquelas pessoas que foram a pé, eu estava nas pessoas que foram de barco, eu estava nas pessoas que, eu fui lá até de helicóptero e você não quis. Deus quer ajudar os homens através dos homens. Deus quer ajudar você através desse que está do seu lado aí, dessa que está do seu lado. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Mas o profeta diz, nessa mesma mensagem, marca da besta, parágrafo 13, que Deus quer alguém que esteja com fome, para Deus puxar esse alguém a um lado e dizer: filho, olha aqui, eu vou te mostrar isto. O mundo não entende isto, mas você entenderá. Deus quer alguém com fome, diz o profeta. Tem um Deus que está pronto para sustentar uma alma faminta, e se encontra com uma alma faminta querendo ser saciada. Esse encontro produz vida, produz uma alma saciada. É muito bom você ter fome pelas coisas de Deus, mas você tem que se encontrar com Deus para Ele saciar. É muito bom as pessoas terem fome por Deus, mas elas deveriam estar aqui, onde Deus está falando, para saciar essas almas. As pessoas, é bom elas terem fome, mas elas têm que se aproximarem de Deus. Chegai-vos a Ele, disse Tiago, e Ele se chegará a vós. Aproxima de Deus e Ele aproximará de você. O que adianta estar com fome de Deus, mas nunca pega a Bíblia para ler, nunca pega a mensagem para ler, nunca ora, nunca para meditar em Deus, nunca fala sobre Deus com os demais, desmazelados com os cultos. Quero que Deus me encha com o Espírito Santo, mas um culto só por semana, quando tem 3? O profeta diz: Deus só vai fazer por nós o que nós fazemos. Você só vai receber de um culto que você fizer por Ele. E o que vamos fazer por este culto? Vamos dar toda a nossa atenção ao que o Espírito Santo está nos falando. Ponha toda a sua atenção nele, e Ele vai derramar a palavra no coração. Deus dá este grande exemplo. Efésios 5:29, Paulo disse que o Senhor alimenta e sustenta a sua igreja. Aí ele puxou para o lado dos maridos e disse que os maridos fazem isso com as suas próprias esposas, porque elas são a carne dele, ele as alimenta e sustenta. Aí entra marca da besta, o profeta dizendo: quando a mulher sai da cozinha, ela saiu do seu lugar. Por que saiu da cozinha? É porque eu tenho que trabalhar para ajudar as finanças, mas a Bíblia diz que é o teu marido que tem que sustentar você. Ah, mas é tão difícil esse negócio de sustentar a esposa. É difícil, mas o Deus desta palavra dá graça. Ele concede condições. Porque afinal de contas vem tudo dele mesmo. A força para você trabalhar, o seu trabalho, o dinheiro, a chuva, vem dele. Por isso que você tem que confiar nele. Senhor, eu sou casado, eu quero, de acordo com a palavra, que a minha esposa fique quietinha no ambiente doméstico, cuidando da casa e dos filhos, não sujeita aos toques demoníacos em seus escritórios e lares por aí afora.
E se um homem se posiciona assim, Deus vai se posicionar e dizer: não, eu vou te dar graça. Não vai ser fácil, mas o pão não faltará para sua esposa. Deus alimenta e sustenta a sua igreja, disse Paulo. Se nós estamos assim, meio desnutridos, não é culpa de Deus não. Porque Deus está disposto a nos alimentar e nos sustentar, nos abastar, nos encher, nos fartar. A noiva, para ser sincera, ela chegará a dizer: Deus nos deu fartura. É fartura ou não é fartura que Deus nos deu? É fartura, são milhares de mensagens, são sermões e sermões que ouvimos, mesmo os canais que servem a Deus na internet estão cheios de coisas boas, Deus fartando a sua noiva. Ele é o Deus da abundância, e é um Deus amoroso. Ele lança alimento, Ele gosta de ver seus filhos comendo bastante, deixando o exemplo para nós. Se vamos fazer uma visita para ajudar uma alma, não vamos com esse reloginho apressado não, larga o relógio em casa, o celular em casa, desfaça compromisso naquele dia, vamos lá para ficar o tempo que for necessário, e vamos deixar aquela alma cheia, farta, alimentada, fortalecida. Aí ela não vai precisar de procurar em latas de lixo algo para comer. É culpa das igrejas, culpa dos assim chamados pregadores na nossa geração, o fato de as pessoas estarem buscando nas latas de lixo do mundo. Porque é como no tempo de Jesus, tinha sacerdote para todo lado, pregador para todo lado, homens se dizendo ministros para todo lado, eram aos montões em Israel. Mas Jesus chegou e olhou para os discípulos e disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E ele viu a multidão e sentiu compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Assim está a nossa geração, é pastor para todo lado, pregador para todo lado, e na internet está cheio, no rádio está cheio, na televisão está cheio, nas igrejas está cheio. Todas as convenções que fazem em igrejas para todo lado, as plataformas ficam cheias de homem, cheio de gravata e paletó, mas o mundo está morrendo de fome. Que contraste! Ainda está precisando de Deus levantar homens, ministros verdadeiros, para trazer alimento para as pessoas, porque essa multidão de pregadores fabricados não estão alimentando ninguém, alimentando apenas a cobiça carnal que eles têm, interessados em dinheiro, em fama. Mas Deus quer homens interessados nos eleitos, em alimentar os eleitos, em ajudar o povo de Deus. Não interessados em construir um império neste mundo, mas interessados em preparar pessoas para ir embora deste mundo antes da destruição que vem aí. Deus quer homens que amem as pessoas para se colocarem nos púlpitos e alimentarem as pessoas. Mas homens nos púlpitos que não amam o povo de coisa nenhuma, contanto que o bolso deles esteja alimentado, é tudo que eles querem. Mas os verdadeiros de Deus querem alimentar o povo de Deus. Como diz o profeta, comendo bolacha salgada e bebendo água do rio, mas pregando a palavra verdadeira para alimentar o povo, preparar alguém para escapar do juízo que vem sobre esta geração.
Deus alimenta e sustenta a igreja, Ele farta a igreja, Ele enche a igreja, Ele dá abundância para a igreja. Está escrito na Bíblia que Ele derramou abundantemente do Espírito Santo sobre nós. E quando Ele nos pede nesse sentido, Ele espera a mesma coisa. Lá estavam os discípulos, Jesus pregando, e uma grande multidão naquele lugar deserto. Aí os discípulos começaram a perceber que estava ficando tarde. E eles, numa atitude atrevida, porque Jesus era suficiente para eles ficarem quietinhos e pensar, o mestre sabe o que está fazendo. Mas é uma atitude atrevida, de vez em quando eles chegavam lá e davam um palpitezinho, como se Jesus não soubesse bem o que estava fazendo. Aí eles chegaram, mestre, está ficando tarde, olha só, despede a multidão, eles devem estar com fome, para eles ir nas aldeias vizinhas por aí e achar o que comer. Olha a ideia do ser humano, eles estão com fome, vamos despedir, eles se viram, em algum lugar eles vão achar comida, parecendo esses camaradas, que pega um gato, um cachorro, solta por aí, e diz, ele se vira, ele vai achar uma casa, achar comida, covarde. Se Deus pôs um animalzinho na sua casa, cuida dele. Deus pôs até uma gambá moribunda no portão do irmão Brana, para o irmão Brana cuidar daquela gambá, e ele cuidou, ela saiu sarada. É covardia de um ser humano pegar um pobre de um gatinho, um pobre de um cachorrinho, soltá-lo por aí e dizer, se vira, ele vai achar um lugar para comer. E essa covardia a religião faz com as pessoas, deixa elas aí para o mundo, elas se viram, elas vão achar alguma coisa para comer. Eles disseram para Jesus, despede a multidão. Jesus disse, despede a multidão, vocês é que vão dar de comer para ela. Mas nós não temos mais do que 5 pão e 2 peixinhos aqui, ou seja, a não ser que nós vamos lá buscar comida para eles. Jesus disse, o quê? Vocês têm 5 pães e 2 peixinhos? É só isso que nós temos. Às vezes Ele pede, dá uma responsabilidade para nós, e nós temos tão pouco, parece que nós não vamos dar conta daquilo. Dá a responsabilidade para um pregador, e ele encontra só um versículo. Mas o que eu vou fazer só com este versículo? Você se esquece que Deus é multiplicador. Me dá cá esses 5 pães e esses 2 peixinhos. Deram na mão dele. Ainda bem que abriram mão, porque naquela situação ali, né? Esperto de Deus, deixa meu pãozinho aqui. Mas deram, abriram mão dos 5 pãozinhos, mesmo que estava todo mundo com fome. Ele pegou os 5 pãezinhos, 2 peixinhos e abençoou. Agora é com vocês, vão aí, divida, entreguem. E eles foram entregando e aquilo nunca mais acabava. E o povo comendo, e o povo comendo, e o povo comendo. E diz a Bíblia que comeram todos e saciaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Deus provou que Ele alimenta, que Ele farta, que ainda sobra. É por isso que Ele não dá a palavra só um pouquinho assim para você sentir o gostinho. Ele dá a palavra para te encher e sobrar. Ele dá o Espírito Santo para te encher e transbordar. O meu cálice transborda, disse Davi. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí Jesus, pouco antes de partir, foi ordenar o primeiro pastor, chamado Pedro, disse, tu me amas? Eu te amo. 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Perguntaram, irmão Brana, o que é esse apacentar? Ele diz, é dar alimento. Alimenta as minhas ovelhas. Eu vou, mas Pedro, alimenta as minhas ovelhas. Ele entregou a responsabilidade para um ser humano. E no dia de Pentecostes, Pedro alimentou a multidão.
E não somente isto, quando o evangelho chegou em Samaria, Atos capítulo 8, através de Filipe, aí os apóstolos viram que Samaria recebeu o evangelho, mandaram Pedro e João para lá. E é interessante que Pedro e João sempre foram colegas. Na Porta Formosa, João estava com Pedro. E agora, para descer a Samaria, João estava com Pedro. E Pedro chegou lá juntamente com João. O povo já tinha sido batizado em nome de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que o povo já estava muito feliz, tinha havido muitas curas e milagres, muitas maravilhas. O povo estava num avivamento só, mas só que os apóstolos chegaram lá assim e detectaram que as almas ainda estavam vazias, porque pode-se haver maravilhas, sinais, milagres, pode as pessoas estarem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ainda as almas podem estar vazias. Eles viram as almas vazias, fizeram uma reunião assim, e impuseram as mãos sobre eles, e a Bíblia diz, eles foram cheios do Espírito Santo. Ali foi aonde Deus, através de Pedro e João, fartaram as almas. O que farta uma alma é o batismo do Espírito Santo. Aí chegou o tempo que Deus chama o apóstolo Paulo também ao ministério. E o evangelho já tinha chegado ali em Éfeso, e Paulo chega lá e pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? Eles eram crentes, havia tido já um Apolo fervoroso ali, mas Paulo percebeu que eles estavam vazios e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? Nós nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Aí eles eram só batizados no batismo de João. Paulo diz: vem cá, vamos para as águas. Batizou eles em nome de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia de fora a fora mostra que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí depois diz a Bíblia que Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Paulo fartou as almas vazias. E elas foram tão fartas do Espírito Santo que transbordou. Começou a vazar para fora, sabe como? Eles começaram a falar em línguas e profetizar. A alma foi tão farta que não aguentou ficar tudo na alma, não, começou a sair em forma de línguas e profecias, louvores e assim por diante. Quando você está num culto abençoado assim, que aquela coisa atinge a sua alma, e aquilo não consegue ficar só lá dentro, começa a sair, aleluia, glória a Deus, amém, louvado seja o Senhor, é porque está transbordando, o seu cálice está transbordando, Deus te fartou tanto que já está saindo pela sua boca, a boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus. Por isso, quando a gente está assim, desanimado, não vou dar nem um amém, nem um glória a Deus, é porque a alma ainda está vazia, não está cheia. É como encher uma caixa d'água, né? Se não está vazando pelo ladrão, é porque a caixa, o nível ainda está baixinho, mas deixa cair água dentro dessa caixa, deixa cair água dentro desse poço, dali a pouco está vazando pelo ladrão, é porque o poço já está transbordando. Quando você sentir aquela força assim, aquela vontade de dar glória a Deus, de dar amém, de dar aleluia, é porque já encheu e aquilo está querendo vazar. E tem que vazar pela boca para glorificar este Deus que está te batizando. Por isso, quando a gente estiver desanimado para dar um amenzinho sequer, a gente deve pedir: Senhor, continua enchendo o meu vaso. E quando você sentir aquela pressão de dentro assim, para dar louvor, solte o seu louvor, porque Deus quer ouvir. O profeta diz: não se importe com os jones que estejam assentados ao seu lado, solte o que há na sua alma.
A irmã dele disse: Billy, eu estava tão feliz na reunião que eu senti como se eu pudesse subir pela parede. Ele disse: por que você não fez? Eu fiquei assim, e a coisa foi me abatendo, e depois eu me senti tão velha, tão nada. É porque ela entristeceu o Espírito Santo, e o Espírito Santo que estava enchendo o vaso dela, com aquela atitude dela, por ela negar o sacrifício de louvor, o Espírito foi minguando, foi minguando. Glorifica que Ele vai enchendo mais e mais, e mais. Mas aí, Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e transbordou línguas, profecias e louvores e assim por diante. Eram os Efésios. Aí quando Paulo escreveu aos Efésios, lá pelo capítulo 4, verso 29, a seguir, Paulo diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Vocês já estão cheios com o Espírito Santo, então não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí é responsabilidade nossa. Ora, Deus está contando conosco para alimentar as almas. Aí a gente encontra uma alma faminta, a gente fica com um monte de boboseira na boca. Aquela alma não está querendo escutar isso não. Aquela alma faminta quer escutar de Deus, quer escutar da palavra. Fica com bobeira na boca perto de uma alma faminta não. Fale sobre Deus. E logo ele completa dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. No capítulo 5, Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando eles vão enchendo de cerveja, dali a pouco começa a sair umas besteiras da boca. Mas quando se embriaga com o Espírito Santo, dali a pouco começa a sair palavras eternas da boca, palavras vivas. Depois dele dizer: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ele diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O encontro da igreja deveria ser este. Nós vamos na casa uns dos outros, vamos falar sobre Deus, mas nos rebaixamos tanto de ir na casa dos outros, falar sobre a vida dos outros, falar sobre coisas que não tem nada a ver, e deixamos o lar mais sem o Espírito Santo do que já estava. Enfermidades acompanham esses encontros negativos. Nós temos que abandonar isso, irmãos, e ao nos encontrar, vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre a mensagem, vamos falar sobre a palavra. O profeta diz que quando os discípulos de Emaús estavam falando sobre Jesus, Jesus se colocou no meio deles. O profeta diz: fale sobre ele e ele se fará presente. Por isso que ele está presente aqui, porque nós estamos falando dele. E Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, ele diz: consolai-vos uns aos outros, fartem uns as almas dos outros com palavras de consolo. Esse foi o ministério de Paulo. Eu, finalizando, vou ler aqui do profeta falando sobre Paulo. Mensagem Éfeso, página 53 do livro das Eras. O profeta disse: a verdadeira igreja sempre procurará ser como a original no Pentecostes. A verdadeira igreja de hoje
procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva. E os mensageiros para as igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentarão se aproximar do apóstolo Paulo. Eles não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão aqueles que chegam mais próximo de Paulo. Quer ser um ministro da palavra, sente um chamado, vê se parece com Paulo, o qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus, e divulgava somente a palavra de Deus, e manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria, você tem que trabalhar a partir do original. Assim como semelhante gera semelhante, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecostes, e os seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja. É tão simples e tão maravilhoso. Todos os ministros gostariam de se parecer com Paulo, todos os pastores gostariam, mas eu diria, escute, Atos 19 diz que Paulo impôs as mãos sobre os crentes efésios, e eles foram cheios com o Espírito Santo. Que as mesmas coisas se repitam. As ovelhas, os eleitos estão precisando de ser cheios do Espírito Santo, e tem que ter homens para chamar eles na fila, vem cá, e eles receberem. Mais adiante na página 58 do livro, diz o profeta, falando ainda de Paulo, sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão que todos os futuros mensageiros deveriam aspirar, e realmente estabeleceu o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus. Embora ele não alcançasse tais alturas na esfera profética como alcançou Paulo, mas Paulo foi um padrão para cada verdadeiro ministro de Deus. Ele não ficava satisfeito enquanto os crentes não estivessem cheios do Espírito Santo. O profeta, na mensagem Comunhão, ele fala de uma mulher, uma missionária que, pela mensagem, nem está no quadro de ministério, mas ela disse para o irmão Brana que ela dava assistência a crentes, e ela disse que ela foi enganada por denominacionais no passado, que haviam dito para ela que ela já tinha o Espírito Santo e ela não tinha coisa nenhuma. Aí depois de receber e tudo, ela disse que ela dava assistência para crentes e segurava eles ali, até que eles realmente fossem cheios do Espírito Santo. Teve uma moça que foi fazer entrevista com o irmão Brana disse, comece a orar aí. Ela começou a orar um pouquinho, dentro de instantinhos ela, amém, eu acho que está bom, né, irmão Brana? Ele disse, não está bom, continue orando. Travou ela, segurou ela ali no escritório, e ela foi, com pouco ela entrou na presença de Deus, e ela se desesperou, e clamou a misericórdia de Deus, e confessou a vida dela, e finalmente ela saiu do escritório liberta. Porque irmão Brana era parecido com Paulo, mas a nossa pressa, a gente quer despedir logo, né? O irmão Brana falou de médico apressado. Ele diz assim que você chega para o médico e fala assim, doutor, eu estou com uma dor de cabeça. Aí ele, então tá bom. Passou lá assim, tipo um dipirona, vai lá na farmácia, toma isso aqui. O profeta diz, ele está só querendo se livrar de você. Ele diz, um verdadeiro médico, escuta, você está com dor de cabeça, ele vai olhar a pressão,
ele faz requisição de exames. Ó, você tem que fazer esse exame, aquele exame, e você tem que voltar aqui, eu quero analisar, eu quero descobrir o que está causando essa dor de cabeça. Ele dá tempo para aquele paciente. E o profeta diz, nós temos que dar tempo para as pessoas necessitadas, porque nós temos que descobrir a causa. A moça chegou lá contando para o irmão Brana de transtornos psíquicos. Estou assim, irmão Brana, assim, desesperado, não consigo dormir e tal. O irmão Brana segurou ela e foi conversando com ela, e nem tinha relógio lá para o irmão Brana olhar. Dali a pouco o irmão Brana diz, eu vejo um carro, e você está naquele carro. Ela falou, mas eu nunca sofri acidente. Não, mas não foi um acidente, você está naquele carro traindo o seu marido. Depois de um tempo, Mombrana detectou a causa do problema, para tratar do problema. Você tem que confessar isso para o seu marido. Se eu confessar, ele me mata. Mas se ele não te matar, Deus te mata. Mas vai, e o seu marido tem a mesma coisa para confessar para você também. O irmão Brana falou que ela foi, se encontrou com ele, os dois em lágrimas confessaram, se perdoaram, e ela sarou do problema. As pessoas recebem oração e continuam doentes do mesmo jeito. O que está acontecendo? É porque apenas tentou dar um de pirona. Vou orar aqui por você, te dar um de pirona, você vai embora, vai ficar bom. Não, dá tempo para essa pessoa, para descobrir o que é a raiz desse problema. De repente seja um adultério, de repente seja um roubo que a pessoa fez no passado, alguma coisa que tem que ser consertada, para esse diabo sair, e ele não sairá de outra forma. Vou terminar aqui, se o irmão Felipe tiver um hino para cantar, ou qualquer quiser cantar mais um hino aqui, já estará à disposição. Página 60 do livro, o irmão Brana disse, Paulo tinha sido um meio de introduzir multidões de ovelhas gentias. Ele, Paulo, as alimentou e cuidou delas, até que produzissem fruto justo e estivessem preparadas para encontrar o Senhor como uma parte da noiva gentia. Aí Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, eu vos tenho preparado como uma virgem pura, para vos apresentar a um marido, a saber, Cristo. Aí depois que Paulo fez tudo isso aí, fartou a igreja, aí ele escreveu lá, o tempo da minha partida chegou, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a minha coroa está guardada e me será dada naquele dia pelo justo juiz. Quantas vezes nós falamos assim lá no nosso coração, Senhor, o Senhor podia me levar embora desse mundo. Aí Ele vai dizer, mas e o ministério que eu te dei? E o encargo que eu te dei de fartar almas aflitas? Você não vai embora enquanto você não terminar o seu trabalho. Tem gente ao seu redor precisando de você. Você tem que terminar o seu trabalho. Adianta, termina esse trabalho rapidinho, porque quando ele estiver pronto, aí eu vou te chamar para casa. Que Deus guarde isso em nosso coração. Estou com 1 hora de pregação aqui. Deus vos abençoe. Tem um hino? Vamos nos colocar de pé antes que ele cante. Antes que a igreja cante, vamos só agradecer a Deus uma palavra de oração. Senhor, teu profeta disse que quando falavam de ti, o Senhor se fez presente.
Eu creio que isso aconteceu no dia de hoje, tanto pela manhã como agora, Senhor. Embora sejam trovões assustadores, que até quem os profere assusta, mas é a tua voz, Senhor. Eu creio que esta palavra tenha sido de proveito para cada um de nós. Ao voltar, Senhor, agora para ter mais uma semana de labuta, deixa-nos lembrar dessas coisas e viver isto, Senhor, que nós temos falado e ouvido. É uma realidade, Senhor. Tem almas ao nosso redor, chorando, precisando de um tempinho nosso. E miseravelmente, Senhor, nós corremos tanto, atrás de não sei o que, e não temos tempo para aquela alma que tanto precisa de nós. Daqui a pouco, aquela pessoa a velamos em um caixão, a sepultamos e acabou. A vida passou, não fizemos nada por ela. Perdoe, Senhor, as nossas negligências nesse sentido. Nós temos que te pedir perdão por isso, porque somos culpados disso. Não temos alegrado, Senhor, com obediência nesta responsabilidade que o Senhor nos deu. Mas dá-nos a graça, Senhor, para que de hoje em diante seja diferente. Que a gente possa ter tempo para as demais pessoas e ajudá-las em suas necessidades. E, ó Deus, que a nossa vida possa ser um farol, de tal forma que as pessoas necessitadas possam escutar a Tua voz dizendo: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Concede esta graça para nós, Senhor. Guarda esta palavra em nossos corações. Continue nos abençoando, nos edificando e dá-nos uma boa semana em Tua presença. Traga seu servo, o pastor Daniel, em segurança, Senhor, de volta para o lar, nesta noite, Senhor, e abençoe a todos em todos os lugares. Te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Pode cantar. Vocês podem assentar se desejarem. 353, eu creio num ser. Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É santo e eterno, de amor sempre terno, que chama Jesus. Eu creio num ser que teve o poder dos anjos criar, e numa expansão que é sua mansão, os fez habitar. Eu creio num ser Senhor do poder, do tempo e progresso. O espaço formou e nele fundou o grande universo. Eu creio num ser que faz florescer os campos e os prados, acalma as procelas, dá luz às estrelas e paz aos cansados.
Que Ele está não só com você, mas em você. Amém? Deus abençoe. Está encerrado. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Amém?